Jornal da EP. Vamos já preparar essa imagem, Lucas, da Ana, que a Ana nos mandou aqui sobre, eu não sei se são imagens do ataque ou do resultado do ataque. Eu acho que são do resultado do ataque. Um ataque de pitbull, que é um assunto que merece a nossa abordagem, porque também tá ficando frequente, né? Tá ficando frequente. Quem é tutor responsável por animal de grande porte tem que garantir que ele não abre o portão, que ele não pula o muro, que ele não pula o portão, que ele não escapa da coleira. Tem que garantir, é tua responsabilidade. Não tem choro e nem vela numa situação como essa. Tem a fala dela, Lucas? Na verdade, Luiz, não tem a fala, tá? Ela encaminhou essas imagens. Quando eu vi, eu fiquei bastante impressionado. Foi de um ataque de um pitbull. O que aconteceu? Segundo ela, esse vizinho, ele tem alguns problemas e ele deixa esses animais soltos na rua. Eles estavam em uma confraternização na residência da família e, de repente, esse pitbull invade a casa e acaba aí matando a gata. São imagens bem fortes, acredito eu, que impublicáveis, porque o pitbull esbagaçou a gata, estraçalhou a gata em plena sala e tentou atacar as crianças. Eles se trancaram dentro do quarto e acionaram os bombeiros. E as imagens que nós vamos acompanhar, então, é justamente dos bombeiros contendo esse animal e retirando de dentro da residência. E a Ana, ela topou falar com a gente para dar mais detalhes. Vou ver se ela já está disponível, tá? Dá uma olhada só no tamanho desse pitbull. Então quer dizer que a família foi atacada, né? O pitbull invadiu a casa, que não era dele, e a família se trancou dentro do quarto. A família se trancou no quarto para se proteger do ataque do pitbull. Eu sei que os defensores dos animais devem estar dizendo, olha, não criminalizem o pitbull, né? Não façam esse discurso de que é uma raça violenta. Ok, mas vamos fazer o discurso de que quem tem pitbull, quem tem qualquer animal de grande porte tem que ter responsabilidade? Né? Porque se é uma criança atacada ali, como é que faz? Roda as imagens, então, pra gente ver já o resultado da situação, né? Os bombeiros chegando ali, depois de uma família trancada dentro de um quarto. Roda, Baijó. Olha lá, o animal já contido pelo corpo de bombeiros. Todo mundo pra fora, ali, aguardando a situação. Ele mora longe daqui? Aqui reto. Muito longe? Não, reto. Enquanto os bombeiros retiram o animal, e você ouve, né, a respiração do animal, né? Claro, tá preso, né? Deve ter feito força para resistir, então tá cansado, é um animal cansado. A ação do corpo de bombeiros para tirar o animal de dentro da casa, depois de um animal ter sido morto, o gato da família ter sido morto, né, pelo ataque violento deste animal. Não é do bicho, a culpa é do tutor. Denúncia. Denúncia no bem-estar animal. Agora, a gente percebe que é um animal, uma fera, né? Bonito, não? Um animal muito bonito, mas isso reflete, talvez, o próprio estímulo do dono. Então, o dono tem que ser chamado para esclarecer as atitudes do seu animal. E também o descuido dele com um animal que, de repente, quando se vê fora de casa, se transforma numa fera, atacando pessoas, atacando outros animais. Ao invés do gato, poderia ter sido uma criança. Tá bom? Então, a gente espera que o proprietário ele seja punido vamos dizer, no nível exato de uma punição bastante severa para que a segunda vez não aconteça. Agora, qual que é a punição que cabe num caso como esse, né? A família até pergunta ali pro corpo de bombeiros, olha, acione o bem-estar animal, né? O órgão tem que dar toda a orientação para a família. A Ana Carla está aí na nossa sintonia, Ana Carla, e você que viveu essa situação, né? Eu começo perguntando a você, Ana, se vocês já conheciam o animal, se ele era ali da rua, se era comum esse cão escapar, sair por algum motivo. Bom dia, Ana Carla. Bom dia. Na verdade, eu não moro aqui, né? Minha mãe, nessa residência. Isso. E eles me ligaram por conta que a minha filha estava desesperada, né? Ela sofre de ansiedade, e ela viu a cena toda, né? E eu desci da minha casa correndo, porque minha mãe também estava passando mal. E minha mãe relatou que ela estava tomando banho e meu irmão estava na sala, graças a Deus ele estava na residência, né? E as crianças, tinha uma de 11, que é minha filha, e a de 7, que é filha da minha prima. Elas estavam no sofá. E como minha mãe ouviu a gritaria lá fora, ela abriu o portão, ele é eletrônico, ela abriu. Ele já havia pulado na filha da minha outra prima lá fora, 2 vezes, e derrubou ela.
como ele viu a gatinha da minha filha, ele entrou para dentro e correu na sala para correr atrás da gata. A sorte, por azar da gata, ele pegou a gata e não as crianças, porque senão poderia ter acontecido alguma outra coisa, né? Pior. E depois... E meu irmão começou a segurar ela com a cadeira para soltar a gata, mas não conseguia, ele não soltava. Até mesmo para segurar o cachorro para não pegar as crianças. E aí ele falou, corre. Aí minha mãe saiu correndo de toalha, e as crianças saíram correndo. E depois do ataque, né? O resultado é o animal morto, né? O gato da família morto, todo mundo trancado, acionando bombeiros para fazer o recolhimento. E depois, que orientação vocês receberam? Sua mãe recebeu? Alguém acionou órgãos competentes ou ficou por isso mesmo? O dono apareceu para retirar o animal? Nós acionamos, eu acionei o bombeiro. Eles demoraram 3 horas, né? Porque foi por volta das 22 horas, mais ou menos, o ocorrido. E demoraram para aparecer. Ligamos para o bem-estar animal, eles falaram que não podiam vir até a residência, só se tivesse algum animal ferido. E eu falei, tá, ele matou a gata da minha filha. Então, só se acontecesse alguma coisa, pior, vocês iriam vir. Né? Não vieram. Eu liguei para outro repórter, ele falou que ele iria ligar no GCM. A GCM também não apareceu para estar ligando para o bem-estar animal. Ninguém apareceu também. De repente o policial apareceu, falou que eles não podem estar vindo, né, por conta tem que acionar o bombeiro mesmo, porque o cachorro ficou preso na residência, né, meu irmão trancou, porque senão poderia ele ter mordido alguém lá de fora, então ele ficou preso, e nós aguardamos o bombeiro. E o bombeiro levou o animal? E o bombeiro levou o animal, Ana Carla? Ele tirou para fora e pediu pra gente buscar o dono. Na verdade, ele mora o quê? Uns 9 quarteirões da casa da minha mãe, né? Eu não tenho conhecimento dele. Mas ele cria animais, né? Eu tenho um vídeo que ele estava oferecendo um animal, um cachorro, para compra. E ele tem, na verdade, 2 lá, porque eu tirei foto. E esse outro é o terceiro. Ele tinha um quarto. O quarto já atacou uma criança, que era a vizinha. A filha da vizinha. Que ela falou até que ela se precisar dela, ela fala, né? E o marido dela matou esse cachorro, porque atacou a filha dela. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Eu acho que o desdobramento a partir daí, já vimos que tem alguma falha no cuidado ao animal. Então, eu gostaria de pautar o nosso repórter Cirito Esteves a ir até a casa desse criador, conversar com ele, ver a impressão dele, ver o seu comportamento diante de um caso como esse, se ele está orientado de que as coisas estão erradas no seu destratamento aos animais. Então é isso aí, porque um animal como esse, bonito, a gente percebe que é um animal bem tratado. Bem alimentado. Quer dizer, a única coisa é que ele não pode escapar, porque ou ele ataca, me parece que ele ataca mais os animais, né? Porque ele poderia ter atacado. O que chama a atenção. Né? O animal, sem dúvida nenhuma, chama a atenção. Qual bairro a situação aconteceu, Ana Carla? No Jardim Morumbi, né? Na Rua Cruzeiro do Sul. Mas ele, Madalena, ele bebe. A vizinha relatou que ele estava bêbado quando ele veio retirar o animal e veio tirar com uma cordinha, né? E ele bebe e ele solta os animais. Bom, então tem que ser levado mesmo a questão do bem-estar animal e questionar essa propriedade, digamos assim, né? Essa responsabilidade, porque é alguém que está inapto, né, a conduzir, a cuidar dos animais em segurança, para a segurança dos próprios animais e para a segurança, né, dos demais. Ninguém apareceu depois, né, Ana Carla? Nem bem-estar animal, ninguém mais, né? Vocês fizeram uma denúncia? Chegou a haver uma denúncia ou ficou só no registro do Corpo de Bombeiros? O policial registrou tudo, ele pediu para eu entrar em contato, eu não consegui ir ainda. Eu ia fazer online, mas eu não consegui. Mas eu vou fazer sim, porque eu acho um absurdo, né? Como tem muita criança no bairro, minha filha tem medo agora de ficar lá fora, não deixa minha mãe ficar mais lá fora, por conta do ocorrido, porque ela viu a cena, né? É um risco realmente para todo mundo, né? E o policial falou que já avistou esse cachorro na rua correndo atrás de pessoa. Isso foi o que a polícia me passou. Então não é a primeira vez, né? São várias vezes, né? Bom, muito obrigado, Ana Carla, pelo depoimento e vamos, né, cobrar a responsabilidade de quem tem agora. Eu acho que eu até já contei essa história aqui no rádio,
mas a minha netinha era pequena ainda, estava aprendendo a andar, sabe? Eu ia indo com ela naquela Praça dos Advogados, ali no Jardim Harmonia, ou na Vila Harmonia. Estava no meio do quarteirão, tinha saído da minha casa, tinha andado aqui 40, 50 metros, menos que isso ainda, e de repente eu escutei alguém gritar: o Pitbull escapou, sabe? Virando a esquina. O que eu fiz? Tive uma presença de espírito, eu peguei a minha neta no colo e saí correndo para minha casa. Quando eu olhei, ele vinha, mas foi eu fechar o portão, ele no portão. E se eu não tivesse tido a imaginação de... quando eu escutei o Pitbull escapou, eu fui. Aí entrei, aí veio uma vizinha e falou assim: não é a primeira vez, Madalena. Ele vira e mexe, esse cão escapa. Sabe o que eu fiz, Antônio? Deixei minha neta em casa, bati na parede e falei: eu vou dizer uma coisa a você, eu já era mais novo naquela época. Lembre-se que eu daria um tiro na sua cabeça se acontecesse alguma coisa com a minha neta, sabe? A próxima vez que esse animal escapar, eu vou tomar minhas atitudes, porque o senhor é irresponsável. Nunca mais teve problema. Infelizmente tem pessoas que precisam ser agidas dessa forma. Você deu um tiro na cabeça, seu vagabundo, seu ordinário. Não pode ser possível que uma pessoa, ela largue o animal numa situação como essa, atacando as pessoas. Então, está na hora realmente, quem tem um animal desse porte, cuide bem do animal, porque o animal não tem culpa, a culpa é do dono, porque o animal é irracional. A gente nunca sabe o seu instinto, até mesmo muitas vezes com o próprio dono. Então, a verdade é que nós precisamos tomar esse cuidado. Eu acho que no caso do animal seria um caso para a saúde e o bem-estar animal se ele tivesse ferido. Mas como já se virou ali uma ameaça à população, a polícia, alguém tem que fazer alguma coisa, não pode esperar acontecer uma tragédia. Um sujeito que não tem condição de criar um animal, pelo que ela diz, tem 4. Pitbull, queira ou não queira, o animal é irracional. Mas é uma raça que realmente ela tem um instinto muito violento. Não é, se tivesse escapado um poodle aí, nada disso tinha acontecido. Não são casos iguais. Então, a polícia, a guarda municipal, alguém tem que fazer alguma coisa. Esse sujeito não pode ter uma quantidade assim de animais e ficar esperando acontecer uma tragédia, porque vai acontecer. Eu acho que o Celi deveria bater na cara do elemento, saber quem é ele, ouvi-lo, tá certo? E dizer o seguinte: olha, está tendo muita manifestação de que o senhor precisa tomar mais cuidado com os seus animais, porque não seria esta a primeira vez. A moça confirma, né, Lucas? Não seria essa a primeira vez que animais... O próprio policial falou para ela, de acordo com ela, que já viu ele correndo atrás de outras pessoas. Alguma coisa tem que ser feita urgentemente. É isso aí. FM Araraquara, São Paulo.